presença, te damos graças por estarmos aqui, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Que Teu Espírito Santo abre o nosso entendimento, possamos ser livres na Tua presença. Que a Tua palavra, Senhor, seja mais cortante que espada de dois gumes. Que ela penetre, Senhor, até a divisão da alma e do Espírito. Que ela nos liberte a cada dia vez mais, Senhor, daquilo que precisamos deixar, Senhor, da nossa carnalidade, do nosso eu. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia. Efésios capítulo 6. Eu vou estar falando hoje, ministrando, sobre a espada do Espírito. Diga, a espada do Espírito. O texto vai dizer assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, temos que entender algumas coisas nesse texto de Efésios capítulo 6, é um texto muito conhecido nosso, onde o apóstolo Paulo, ele vai escrever à igreja de Éfeso, né? Por volta de 60 a 62 depois de Cristo. Paulo estava em Roma, mas escreve essa carta aos crentes que estão lá, a igreja que foi instituída em Efésios. E especificamente no capítulo 6, Paulo está tratando do 10, mais ou menos, versículo 10 até o 17, 18. Paulo traz uma aplicação muito interessante, porque ele está revelando, como ele já fez em outras cartas, né, que nós estamos em uma batalha espiritual. Eu vou repetir mais uma vez, para você entender. Nós estamos em uma batalha espiritual. E por vezes nós vamos vivendo nossa vida sem entender que existe um mundo espiritual, existe uma batalha sendo travada 24 horas por dia, 7 dias por semana, 30 dias por mês, 365 dias por ano. Desde que Deus fundou a terra, os firmamentos da terra, existe uma batalha sendo travada no mundo espiritual. E nós precisamos entender algumas coisas no mundo espiritual. E hoje eu vou falar especificamente sobre a espada do Espírito, mas nós precisamos entender algumas coisas para que a nossa vida seja uma vida vitoriosa em Cristo Jesus. E quando eu falo uma vida vitoriosa, eu não digo que você não vai ter nenhum problema, você não vai ter nenhuma dificuldade, que você não vai ter apertos, deserto, como gostam de falar. Não estou dizendo isso. Estou dizendo que em todas estas coisas você será mais do que vencedor. É diferente. Tem se pregado um evangelho onde tudo é mil maravilhas, onde o homem não sofre, onde as coisas de ruim não acontecem. Existem coisas que acontecem de negativo, de ruim, males que acontecem nas nossas vidas, que acontecem por nossa causa. Mas tem coisas que acontecem porque há um mundo espiritual que muitas vezes nós não enxergamos o que está acontecendo. Muitas coisas sobrevêm porque nós plantamos,
Mas muitas coisas acontecem porque acontecem no mundo espiritual, lutas, batalhas tremendas, e nós às vezes não sabemos que batalhas estão acontecendo. Mas o conselho do apóstolo Paulo é: tomai, portanto, a armadura de Deus, para que possais ficar firme no dia mau. Porque certamente o dia mau vai vir. Seja culpa sua ou não, às vezes o dia mau vai chegar. Eu não quero tratar aqui se é culpa ou não, mas eu quero dizer que há um conselho da palavra de Deus para as nossas vidas, para nos posicionarmos quando o dia mau chegar. Quando as coisas não estiverem o quê? Bem. Quando a luta estiver intensa, o crente tem que ter o quê? Um posicionamento, mas um posicionamento que condizente com a palavra de Deus. Amém? E eu destaquei aqui pelo menos 3 coisas que me chamam muita atenção nesse texto. E a primeira é esta: estamos em guerra, e essa guerra é espiritual. Diga, eu estou em guerra. Pelo menos, se você, mesmo que você não ache que você está em guerra, você está em guerra. Porque o diabo, ele anda ao nosso derredor, bramando como um leão, tentando buscar alguém a quem ele possa tragar. Nós estamos em guerra. Acredite você ou não, você está em guerra. E essa guerra é uma guerra espiritual. E a Bíblia nos revela isso. Não dá para a gente exaustivamente ver todos os textos, mas eu vou apontar alguns textos aqui, onde você vai ver que nós estamos literalmente em guerra espiritual. Você tem que ter esse entendimento. Para quê? Como eu falei, para você se posicionar como um crente em Cristo Jesus. Olha o que diz 2 Timóteo 2:3. 2 Timóteo 2:3. Isso aqui é o apóstolo Paulo falando ao seu discípulo amado Timóteo. Ele escreve uma carta discipulando a Timóteo. Ele diz: tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Não é isso que está escrito aí? Olha aí. Tu, pois, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Paulo não está dizendo, você não vai sofrer, não. Paulo não está dizendo, você fez alguma coisa ou você deixou de fazer. Não. Paulo está dizendo, sofre as aflições como um bom soldado de Cristo. Eu não sei, mas só é soldado quem está em quê? Em guerra. Então nós estamos em uma batalha espiritual. Paulo escreveu a Timóteo porque ele estava em uma batalha espiritual. E o conselho do apóstolo é: sofre como um bom soldado de Cristo. Porque, irmãos, o sofrimento, ele ainda faz parte, ainda é inerente à vida humana. Então o apóstolo está dizendo: sofre como um bom soldado. Você é um soldado, você está batalhando uma guerra, e esta guerra é espiritual. Lógico que o apóstolo Paulo não está falando que ele vai pegar em arma, o apóstolo Paulo não está dizendo que ele vai lutar as guerras contra o Império Romano, né? Pegar lá espada, escudo, o que seja lá que for, para sair matando os irmãos, né? Ou romanos, gentios. Não, Paulo não está falando isso. Paulo está falando numa expressão, uma figura de linguagem.
sofre como um bom soldado de Cristo. Interessante que no início do ministério, os apóstolos, os discípulos de Jesus, até acharam que Jesus ia chamar eles para uma guerra, para implantar o reino à força, mas Jesus não veio implantar isso. Jesus, quando está no Getsemane, o que Pedro faz? Quando os soldados vão ao encontro de Jesus, ele saca uma espada, né, e corta a orelha do soldado. Por quê? Porque Pedro estava andando armado. Porque Pedro estava lutando as guerras espirituais com armas carnais. Porque ele ainda não tinha entendido o chamado e a proposta do reino. Então essa luta não é uma luta carnal. O próprio apóstolo vai dizer no texto, verso 10 de Efésios 6, 10 vai dizer: nos demais, irmãos meus, fortificai-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra a carne, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então o apóstolo está sendo bem claro: nós não temos que lutar contra carne nem sangue. A nossa luta é uma luta espiritual. E também em nenhum momento o apóstolo diz: não lute, pelo contrário, ele diz: você tem que lutar. Ou você luta as guerras de Deus, ou você é vencido pelo maligno. Porque Deus nos chamou para sermos um bom soldado de Cristo. Deus nos chamou para lutar as suas guerras. E essas guerras são guerras espirituais. Então veja que antes de falar da espada, eu vou chegar lá na espada, que é a espada do Espírito, nós temos que entender que a luta é uma luta espiritual, nos lugares espirituais. A nossa luta não é contra o irmão, contra a irmã. A nossa luta não é contra o vizinho ou contra a vizinha, contra o patrão, contra a patroa. Sua luta não é contra o presidente da República. Sua luta não é contra os políticos. Não. A nossa luta é contra os principados e potestades nas regiões celestiais. Porque esses principados e potestades é que governam certos lugares. E a influência espiritual, ela desce no mundo espiritual e influencia o que? O mundo terreno, o mundo físico. Note que o que acontece na nossa vida, na vida de todo mundo, é fruto de uma luta espiritual. Tudo está sendo travado no mundo espiritual. Toda a luta está sendo travada no mundo espiritual. Seja boa ou seja ruim. E reflete aonde? No mundo físico. Quando você vai lá em Daniel, Daniel está buscando a Deus uma resposta de oração. Gente, isso aqui é muito importante nós entendermos. Porque às vezes nós não entendemos alguns porquês, coisas que acontecem, porque nós não entendemos o mundo espiritual. Daniel está orando e Daniel não recebe a resposta de oração. E essa luta que está sendo travada com o príncipe da Pérsia, ela se reflete aonde? No mundo físico. Porque Daniel está esperando uma resposta de oração e a resposta de oração ela não se manifesta porque há uma luta sendo travada no mundo espiritual. Por isso que a resposta não vem. Só depois de 21 dias que a resposta de oração vem. Aleluia. Você vê como o mundo espiritual ele influencia.
não é questão de culpa, não é questão de se eu dei legalidade ou não, isso tudo acontece, mas querendo você ou não, existe uma guerra sendo travada. Quando você vai lá ver a história de Jó, estava acontecendo uma guerra no mundo espiritual e Jó não sabia. E talvez tenha coisas que você nunca vai saber que aconteceu, talvez Deus nunca vai revelar, mas aconteceram no mundo espiritual. Jó, né, homem justo, reto, temente a Deus, e um dia Satanás vai se apresentar diante de Deus e vai travar uma batalha pela fé de Jó. E essa batalha começa a acontecer, Jó tem tudo porque ele é fiel. Porque o Senhor é fiel a ele, dá tudo, dá casa, dá bem, dá filhos, ele prospera. E aí a luta começa. E o que acontece com essa luta? Ela desce para a esfera terrena. Vai lá, então toca. Então, vejam que as coisas que às vezes acontecem ao nosso redor é fruto de uma batalha que está sendo travada no mundo espiritual. Então nós temos que entender que há uma luta, há uma guerra, e essa guerra é espiritual. Ela não é uma guerra carnal. Quantos estão entendendo? Diga amém. Agora, quando o apóstolo Paulo começa a trazer essa revelação, que é uma luta, que é uma guerra, tem outros textos que vão dizer que nós estamos em luta, estamos em guerra. Ele não deixa os irmãos de Efésios desesperados, desesperançosos, não. Ele diz, existe uma luta sendo travada, existe uma guerra no mundo espiritual, existem coisas que influenciam no mundo terreno, mas fiquem tranquilos, porque Deus providenciou um caminho para a vitória. E depois do verso 12, ele vai dizer, portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo isso, ficar firme. Existe uma luta, sim, existe uma guerra. Essa guerra é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores, Satanás, o seu reino das trevas, mas existe também o reino de Deus, o reino espiritual, e o próprio Deus, ele nos reveste com o quê? A sua armadura, e a armadura vem dele. A nossa armadura, a nossa roupa de guerra, não é uma roupa humana, é uma roupa espiritual, é uma roupa que o próprio Deus nos reveste. Revestivos, pois, de toda a armadura. Então, para você lutar essa guerra que acontece no mundo espiritual, para você viver a sua vida e ser mais que vencedor, você precisa se revestir das armaduras de Deus. Você precisa se apossar dessa armadura de Deus. Para o quê? Ficar firme, inabalável. Note que quando Paulo vai descrever a armadura, tem 6 peças ali, a armadura que ele descreve. Ele vai dizer, estais, pois, firme, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Cingir o vosso lombo era um cinto que os soldados vestiam. O cinturão, o cinto da verdade. Vestir a couraça da justiça. A couraça era uma peça, podia ser de couro, ou se alguns soldados, mais gabaritados, eles tinham uma couraça de metal, onde protegia, às vezes, das flechas, dos dardos, de ataques de espada. E calçados os pés na preparação do evangelho, ou seja, da sandália, do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé,
com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação. E depois ele fala da arma, que é a espada do Espírito. Então, primeiro a armadura. A armadura é o quê? Ela te protege. Eu não vou dizer que só tem uma arma para a gente lutar. Pode ser que tenha outras armas. Mas uma arma é suficiente para todo cristão. Aleluia! A armadura é suficiente para você se revestir, para você se proteger. Agora, para você lutar essa guerra, eu não descarto que tem outras armas, mas o apóstolo Paulo, ele descreve uma arma, porque ele tem convicção de que uma arma é suficiente para você lutar essas guerras. E qual é a arma que o apóstolo Paulo diz? Que é a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Aqui que eu gostaria que você entendesse que nós estamos em guerra, mas Deus te proporcionou, Deus te capacitou para lutar essas guerras, te revestindo, te protegendo com as suas armaduras, com a sua armadura, e não só te protegendo, mas te dando uma arma poderosa para lutar as guerras do Senhor, as suas guerras e as guerras do Senhor. A espada do Espírito é a nossa arma de guerra. Paulo poderia usar outras armas, mas ele destaca o quê? A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Meu irmão, eu não sei você. Eu não sei se você consegue mensurar o poder que a palavra de Deus tem. Se você conseguisse mensurar o poder que a palavra de Deus tem, se nós, agora eu vou me colocar nisso, se nós conseguíssemos mensurar o poder da palavra de Deus, nós não ficaríamos um dia sem manusear a santa palavra de Deus. Nós não ficaríamos um instante distante da palavra de Deus. Nós não ficaríamos dias, semanas, meses sem a palavra de Deus. Se nós conseguíssemos mensurar o valor da sua santa palavra, nós não pegaríamos a Bíblia e colocaríamos lá aberto no Salmo 91 na estante. Mas nós aplicaríamos a sua palavra no nosso coração. Eu não sei se você tem ideia do poder da palavra de Deus, mas eu gostaria de poucas palavras aqui refletir sobre o poder da palavra de Deus, porque a única arma que o apóstolo Paulo lista, mas essa única arma, ela é suficiente para te fazer vencedor. Aleluia. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Olha o que ele diz, o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir o quê? As fortalezas. Irmão, isso aqui é lindo. Você pode glorificar o Senhor por essa palavra? Por isso que eu não destaco, não digo que não tenha outras armas, porque aqui na carta aos Coríntios ele diz que tem armas, né? Porque as armas da nossa milícia, ou seja, as armas da nossa luta, não são carnais. Cadê o verso? Isso. Mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas. Olha que tremendo.
A arma que Deus te deu, que é a sua santa palavra, ela é poderosa. Ela é tão poderosa que ela destrói fortalezas. A palavra de Deus, ela destrói fortalezas. Irmãos, isso aqui é tremendo. Isso aqui, dependendo da tua fé, isso aqui pode até destruir fortalezas físicas. Depende da tua fé. Deus, quando tira o povo do Egito, Moisés morre, e eles vão passar o Jordão. O que está do outro lado do Jordão? Jericó. E o que Deus manda eles fazerem? Roda aí 7 vezes, no 7º dia, mais 7, e depois vocês gritem, que as fortalezas vão vir ao chão. Confie na palavra de Deus, que as fortalezas vão vir o quê? Ao chão, irmãos. Isso aos olhos humanos, isso seria um absurdo, mas aconteceu com o povo de Deus. Isso acontece no mundo natural, muito mais no mundo espiritual. A palavra de Deus, ela é poderosa para destruir fortalezas. Por isso que você tem que tem que ter muito cuidado com a sua boca. Porque você tem que se encher da palavra de Deus. Para que a sua boca profetize o quê? A palavra. Para que da sua boca só saia palavras de bênção e não de maldição. Porque há poder nas suas palavras. A sua palavra, alinhada com a palavra e a vontade de Deus, irmãos, vira uma bomba atômica na mão do Senhor. O Espírito Santo pega a sua palavra, enche o homem cheio de fé, e ele começa a profetizar, e as fortalezas caem ao chão. Você precisa o quê? Profetizar a palavra. Ser cheio da palavra. Porque a palavra, ela te enche. E ela destrói fortalezas. Eu falei de Daniel que estava orando. 20 dias orando. 1 hora a fortaleza o quê? Caiu. Aleluia. Por isso nós temos que orar. Orar é o quê? Orar a palavra. Falar com Deus. O poder da palavra, irmãos. Temos que exercitar o poder da palavra. A palavra é o próprio poder de Deus agindo contra toda potestade. Olha só que tremendo. A palavra de Deus é o próprio poder liberado. Olha o que ele diz. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus, ou seja, a arma que Deus usa para atuar é a sua santa palavra. O que sai da boca de Deus tem poder. Irmãos, a palavra de Deus é tão poderosa que Deus criou os céus e terra com o poder da sua palavra. As coisas vieram à existência com o poder da sua palavra. Ele disse: haja luz e houve luz. Haja separação entre os firmamentos e houve separação. Haja fruto, produza a terra erva verde, e a terra produziu com o poder da sua palavra. A palavra de Deus é poderosa, e o apóstolo está dizendo: vocês têm que usar a palavra para lutar as guerras de Deus, porque o inimigo, ele vai se levantar, querendo você ou não lutar, você vai ter que se lutar. Ou você fica só se defendendo, ou você luta. Você pode ficar só na luta aí, ou na defesa com o escudo da fé, amém. Mas para você vencer, você tem que pegar a espada, que é a palavra.
Sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai-vos a Deus como? A sua palavra. Ao que ele diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Use a palavra nas suas guerras. Use a palavra de Deus no dia a dia. Em 2 Tessalonicenses 2,7 vai dizer: porque já o mistério da injustiça opera somente a um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Irmãos, nós acreditamos aqui que esse que o detém é o poder de Deus na ação da igreja. É a igreja de Jesus, atuante na terra. Até que do meio seja tirado. Então será revelado o iníquo. Quem é o iníquo? O anticristo. A quem o Senhor, olha só, isso aqui é tremendo. A quem o Senhor desfará pelo espírito da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Irmãos, a palavra de Deus, o espírito que sai da boca de Deus é tão poderoso que o inferno não aguenta, Satanás não aguenta, o anticristo não vai aguentar, as regiões celestiais, as potestades, o inferno pode se levantar, mas ele não aguenta com o poder da palavra de Deus. Deus vai aniquilar o anticristo, falso profeta, só com poder. Tem algumas traduções que diz sopro. Sopro é espírito que sai da boca de Deus. É a palavra. O espírito é o sopro. A palavra, a espada do espírito, o sopro, é poderosa para destruir qualquer fortaleza. A palavra de Deus é tão poderosa, meu irmão. Nós precisamos usar mais a palavra de Deus. Nós precisamos mais tomar posse da palavra de Deus. Hebreus 4:12. Olha o que diz Hebreus. Estou falando tudo sobre a palavra, irmãos. Isso tudo é a espada do Espírito, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Olha o poder da palavra de Deus. O escritor aos Hebreus está dizendo que a palavra de Deus, ela é viva. Por que ela é viva? Porque ela é inspirada pelo Espírito Santo, o Espírito da vida. Aleluia. Por isso que a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva porque é o verbo de Deus. Porque no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. O verbo se fez carne e habitou entre nós. Por isso que ela é viva. Aleluia! A palavra, ela é viva e eficaz, mais cortante e penetrante que espada de 2 gumes. Irmãos, a palavra de Deus é tão poderosa, ela é tão poderosa que se você não tomar cuidado, você se corta com ela. Você se corta com a palavra de Deus. Você pode até se ferir com a palavra de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo vai aconselhar Timóteo: procura te apresentar como obreiro aprovado, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Você tem que saber manejar a palavra da verdade, porque do contrário, você vai se machucar. Se você não conhecer a palavra de Deus, você se machuca e está arriscado a machucar aos outros. Isso é o que é o pior ainda. Sair pegando a palavra, não sabe manejar e
Porque ela é tão afiada, irmãos, que você pode ferir. Você pode pegar a palavra que é para lutar contra o inimigo e você usar contra pessoas. Cuidado, que a palavra de Deus, ela é afiada. Às vezes, irmãos estão lutando um contra os outros e usando a palavra. Por que diz isso? Por que diz isso? Um lutando contra irmãos. Paulo diz a Timóteo: deixai os falatórios de lado, os falatórios que não produzem edificação. Deixa tudo de lado. A nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é contra principados e potestades. E aí, como é que se luta contra principado e potestade? É usando a palavra de Deus. É professando a palavra de Deus. Como é que se luta contra as potestades? Porque Deus é espírito. E o diabo e o reino das trevas, ele também é um reino espiritual. Então, como é que você luta contra Satanás? Em espírito. Tem gente indo para a igreja, irmão, tem coisas que eu acho que é de Deus, mas tem coisas. A marcha. Eu vou marchar, marcha com a espada. E fica lá. Já viram esses vídeos aí na internet? Irmãos, hoje eu vi um que o cara pegou uma espada mesmo. E ficou lá uma espada no meio da igreja. Irmãos, Deus é espírito. Satanás é espírito. Acho que vai ter medo de espada física? Aí fica, marcha com o varão, pega a espada. Irmãos, isso não produz nada. Sabe o que o diabo tem medo? É de um crente que ora. Aleluia. Sabe o que o diabo tem crente? De um crente cheio da palavra de Deus, que maneja bem a palavra da verdade. E dobra o seu joelho no chão e diz: Senhor, está escrito. Aleluia. Quando Ezequiel tem a visão do vale de osso seco, ele vê aquele vale de osso seco e Deus diz: poderão viver esses ossos? Aí ele sabiamente diz: Senhor, tu sabes. Porque tem hora que nós não sabemos, temos que buscar o quê? A direção de Deus. Aí ele diz: ah, é? Então profetiza. Ai, irmão, aleluia. Quando ele diz, aí o profeta diz: então eu profetizei como me foi dada a ordem. Vale de ossos secos, ouvi a voz do Senhor. Aleluia. Aleluia. Ele toma posse da palavra de Deus e ele profetiza. E ele profetiza. E aqueles ossos tornam a vida. Irmãos, isso aqui é tremendo, porque a sua luta é espiritual. Você tem que sair daqui entendendo isso. E você vai usar a palavra de Deus para lutar no mundo espiritual. Porque Satanás, ele guerreia contra a nossa vida de várias formas. Ele às vezes coloca um desânimo, mas o remédio está aqui, ó, a palavra. Ele às vezes coloca uma depressão, ou uma opressão. Ah, você não vai conseguir, você nasceu em Camará, você fez isso, você fez aquilo. O remédio está aqui. O apóstolo Paulo matou, perseguiu a igreja, feriu, e vai dizer que ele era um dos mais miseráveis dos homens, mas ele também diz: a tua graça me basta, e o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza.
Irmão, você tem que usar a palavra para combater Satanás. Satanás às vezes vai tentar fazer algumas coisas na tua casa, você tem que usar a palavra de Deus. Está escrito, sai. Jesus usou a palavra contra o diabo. O diabo tentou usar a palavra contra Jesus, mas Jesus disse, oh, não, também está escrito assim, a palavra de Deus não pode se contradizer. Jesus usou a palavra para quê? Enfrentar o diabo. A única maneira que você pode enfrentar o diabo e o reino das trevas é através da palavra de Deus. Então se aposse da palavra de Deus, porque ela é viva e eficaz, mais penetrante que espada de 2 gumes. A palavra de Deus, irmão, ela penetra lugares que você nem imagina. Quando nós estamos cantando, quando nós estamos orando, quando nós estamos no ambiente de adoração, nós estamos cantando a palavra de Deus. E essa palavra, ela sai como uma espada que vai até o coração do pecador, ela entra na alma e do espírito, ela convence, ela é apta para discernir. Quando estamos louvando, quando deixamos a nossa casa, o nosso conforto para adorar a Deus e profetizar a palavra, cantar a palavra, algo está acontecendo lá na tua casa. Algo está acontecendo na tua vida. Você pode não ver, mas tem algo acontecendo quando você fica firme na palavra de Deus. Firme nas palavras do Senhor Jesus. Esse é o conselho do apóstolo Paulo. Para que possais resistir no dia mau e ficar firme. Porque a luta vai vir, o vento vai vir. Quando lá o dinheiro, chegar ao final do mês, o dinheiro já não dá mais, falta uma semana para o pagamento cair. Isso não acontece com vocês não, né? Só comigo. Já acabou, já estamos lá no beirando vermelho e o mês não vira, o pagamento não é. Irmãos, se aposse da palavra de Deus, porque é Ele quem cuida de você. Nem Salomão se vestiu com toda a glória. Se Deus veste os lírios do campo, quanto mais vocês, ó homens de pequena fé. Essa é a palavra de Deus. Deus cuida da sua igreja, Deus cuida do seu povo. Essa é a palavra de Deus. Satanás vai tentar botar coisa na sua cabeça, Satanás vai tentar te derrotar, mas você está com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Mas isso é para quem conhece a palavra, isso é para quem quer a palavra, isso é para quem medita na palavra. Aleluia! A palavra de Deus é poderosa e eficaz. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Quantos estão entendendo, diga amém. Esta é a palavra de Deus. Aleluia. 2 Timóteo 2,15. Procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Aleluia. Que maneja bem. Por que o apóstolo está usando esse termo, maneja bem? Porque é um termo de guerra. Você tem que saber manejar. Você tem que saber empunhar a sua palavra. Você tem que conhecer as promessas de Deus. Você tem que conhecer o que Deus te garantiu. As promessas de Jesus, as promessas do Espírito Santo. Você tem que conhecer. Você tem que saber manejar a palavra da verdade. Se você não souber manejar bem a palavra da verdade, está arriscado o quê? Você será atingido. Está arriscado você o quê? Talvez perder algumas batalhas. Por quê? Porque não conhece a palavra de Deus. Então, aprenda o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Aprenda
a se firmar naquilo que Deus prometeu para a sua vida. As suas obrigações, os seus deveres, mas também os seus direitos. Porque Ele diz que nós somos vencedores? Não. Olha o que a palavra diz. Nós somos mais do que vencedores. Ah, você não entendeu. A palavra nos garante que nós somos mais do que vencedores. Aleluia! Irmãos, eu vou abrir um parênteses. Às vezes as coisas podem estar muito ruins, mas não significa que você está perdendo. Às vezes as coisas podem estar difíceis, mas não significa que você está perdendo a batalha. Se fosse assim, poderíamos dizer que o apóstolo Paulo perdeu a batalha, porque a última carta que ele escreve é a segunda carta a Timóteo, e ele diz: já estou sendo entregue por aspersão, combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé. Se olharmos aos olhos naturais, foi vencido. Não foi vencido, porque até hoje nós somos abençoados pela palavra do apóstolo Paulo, inspirada por Cristo, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia! Ele venceu. Irmãos, a nossa verdadeira vida não é essa vida terrena, porque nós somos cidadãos dos céus, nós somos cidadãos do reino de Deus. Isso aqui vai passar, tudo vai passar, mas a palavra permanece para sempre, e a palavra garante que Ele vai buscar a sua igreja, a palavra nos garante que Ele vai nos transformar de corpos corruptíveis para corpos incorruptíveis, e teremos corpos de glória. Então a nossa vida não é essa vida aqui. Aqui é uma vida passageira, uma vida terrena. Podemos ter vitórias aqui, podemos ter sucesso, mas também vamos ter lutas. E nada do que acontece aqui, de ruim ou de pior com as nossas vidas, significa que você está vencendo ou está perdendo. Isso tudo você tem que refletir, você e Deus. Buscar no teu secreto: Senhor, o que está acontecendo? Será que essa luta, que essa aflição, né, é permissão tua? Será que essa dificuldade é permissão do Senhor? Porque Deus deixa passarmos provas, Deus deixa passarmos lutas, mas Ele garante que nós somos e mais que vencedores. Aleluia! Ele já nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões. Aleluia, aleluia. Ele já te abençoou. Irmãos, sabe o que a palavra está dizendo? Que você já é abençoado. E não importa o que aconteça, eu estou em Cristo, eu sou abençoado. Aleluia, aleluia. Não importa o que aconteça, eu estou seguro em Cristo Jesus. Aleluia. Quem nos separará do amor de Deus? Aleluia. Quem pode separar? A tristeza, a perseguição, a tribulação, as angústias. Estou certo de que nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Aleluia. Nada pode te separar do amor de Cristo. Por mais que venhamos passar por momentos difíceis, estamos seguros em Cristo Jesus. Outro dia eu citei um texto aqui, acho que é do apóstolo João, que aqueles que são de Deus, o maligno não toca. E eu vou explicar. O maligno não toca mesmo, porque você já é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Como assim o maligno não toca, pastor? Está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Irmãos, a segurança, o que Cristo prometeu guardar, é sua alma, é o seu espírito. Aqueles que morreram em Cristo, ainda que esteja morto,
viverá. Aleluia, aleluia. Estão mortos para o mundo, mas estão vivos para Deus. Então, as aflições podem até tocar o nosso corpo, mas o maligno não toca a nossa alma. O maligno não toca a nossa nova natureza, aquilo que Jesus fez por nós, maligno não pode tocar. E outra, ele só pode tocar na vida terrena com permissão de Deus, ou legalidade sua. Ainda tem isso. Então o maligno não te toca, irmãos. Ah, estou doente, ah, estou assim, ah, as coisas estão apertadas. Irmãos, fique firme nas promessas de Deus. O maligno não te toca. Às vezes Deus pode estar te tocando, às vezes Deus pode estar permitindo coisas, mas você está seguro. Tem uma música, né, que diz: seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Irmão, você está seguro em Cristo Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé, a nossa esperança. A nossa fé é o quê? Na palavra de Deus. Aleluia. Estamos seguros em Cristo Jesus. Aleluia. Eu vou ficar velho, irmãos. As doenças da velhice vão vir. A doença vem e chega. O corpo fica amortecido, como Deus diz lá quando falou com Abraão. Tudo pode passar, mas você não pode largar a mão do seu Senhor. Você não pode largar Jesus. Você não pode abandonar a fé. Como muitos naufragaram na fé, como Paulo diz. Você não pode naufragar na fé, porque enquanto você está enxertado na videira verdadeira, Ele te garante, Ele é o teu sustento. Aleluia. A espada de Deus, que é o Espírito, a palavra, a espada do Espírito, esteja na tua mão hoje. Aleluia. Para que você lute as suas guerras e as guerras do Senhor. Precisamos profetizar a palavra. Aleluia. Eu vou concluir. Eu aprendo com tudo isso, todos esses textos que nós lemos e refletimos, por mais que pontuando, eu aprendo que nós temos que cantar a palavra. A palavra é nossa arma, então nós temos que estar 24 horas por dia possados em posse da nossa arma, que é a palavra de Deus. Então, cante a palavra. Aleluia. O apóstolo Paulo vai dizer: enchei-vos do Espírito, com cântico, com hinos, com salmos, em todo tempo. Aleluia. Cante a palavra. Cante as promessas do Senhor. Cante a fidelidade de Deus. Pregue a palavra. Aleluia. Pregue, fale da palavra. Ore a palavra. Irmãos, uma coisa muito interessante. Quando o apóstolo Paulo diz no verso 17 da espada, no 18 ele diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito. Porque onde é a luta? Se a espada é espiritual, se o reino das trevas é espiritual, se Deus é Espírito, onde é que a luta se trava? No Espírito. Por isso que eu tenho que lutar o quê? Através da oração. A oração é o lugar de intimidade onde eu entro, onde eu acesso as regiões celestiais, onde eu acesso a presença de Deus, e ali eu posso pelejar contra Satanás. Ali eu posso empunhar a palavra de Deus e orar a palavra de Deus, orar as promessas, orar a sua palavra.
É na oração onde eu travo as minhas batalhas, as minhas guerras. Não é contra o seu irmão, não é contra a sua irmã, não é na igreja. Aqui é só um reflexo daquilo que acontece lá na sua casa. Medite na palavra, ore a palavra, medite na palavra, viva a palavra, viva a palavra. A palavra é para ser vivida, para que ela seja eficaz. Se firme na palavra, ou seja, coloque a sua fé na palavra. Aleluia. Para terminar, vamos ficar de pé. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, verso 16. Olha o que diz. Olha o conselho do apóstolo Paulo. E a palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Olha o conselho do apóstolo. A palavra de Cristo habite em vós o quê? Pouco? Diga abundantemente. Muito, é o que Paulo está dizendo. Que a palavra de Deus abunde, transborde na sua vida. Que você exale a palavra de Deus. As pessoas cheguem perto de você, elas tenham contato com a palavra de Deus. Seja um influenciador através da palavra de Deus. A palavra de Deus habite ricamente em vós, em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando uns aos outros, os salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Ou seja, coração fala do homem interior, desse lugar onde ninguém vê, esse lugar onde só você e Deus pode te enxergar. Aleluia. Que a palavra de Deus seja nesses dias a nossa arma de guerra. Saia daqui nessa noite tendo certeza que quando você se apossa da palavra de Deus, você é um vitorioso. Não há nenhuma maldição. Ele levou sobre si as nossas dores. Ele levou sobre si a nossa culpa, o nosso pecado. Caia por terra agora todo espírito de rejeição, de culpa. Ele te livra, Ele te liberta, Ele te perdoa. Ele pega os teus pecados, os nossos pecados, e lança no mar do esquecimento. Olha só que tremendo. Isto é a palavra de Deus. O diabo tenta lutar contra a tua vida. O diabo tenta fazer várias coisas, mas você precisa se apossar da palavra de Deus, daquilo que Ele já falou, daquilo que Ele decretou sobre a sua vida. Aleluia. Vamos orar em nome de Jesus. Pai Santo, Pai querido, mais uma vez na Tua presença queremos agradecer, porque o Senhor é o Senhor que luta as nossas guerras, nos reveste com uma armadura espiritual, também nos capacita para a guerra com a Tua palavra. Nessa noite a Tua palavra habite abundantemente em nós, ricamente em nós. Senhor, nos ajuda a ter mais intimidade com a Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a manusear. Nos ajuda, Senhor, como o Senhor falaste ao servo Timóteo. Precisamos, Senhor, manusear a Tua palavra, a palavra da verdade. Nos ajuda, Senhor, a ter interesse pela Tua palavra. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a encontrar as riquezas que estão ocultas na Tua palavra, porque em Cristo estão escondidos todos os tesouros, toda a riqueza está escondida, está em Cristo Jesus, que é a palavra também de Deus. Nos ajuda, Senhor, a cada dia mais a amar a Tua santa palavra, que é a lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome do Senhor Jesus, nós oramos assim. E a igreja diga amém. Aleluia. Você pode aplaudir a Jesus.
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor.